Brega, como que é numa empresa colossal, fantástica, que tá na vida de todos nós, como a Whirlpool, entender esse mundo que não é normal, os extremos? Como que vocês fazem para pegar aqui? Fala-se muito em inovação, mas antes da inovação, antecipando, nós temos um passo antes, né? Que é como pegar e entender todas essas N oportunidades que a gente tem de tudo, muito mais do que a própria diversidade, né? O Tim acabou de lembrar, né? Agora tem 71 gêneros. Então são N possibilidades exponencialmente aumentadas. Como que se faz para introduzir numa empresa que tem regras, tem tradição, tem modus operandi e dessa rapidez que teoricamente uma startup teria? O que eu vejo cada vez mais é, primeiro, algumas coisas que, de novo, participando, a gente vem aprendendo. Nós, na Whirlpool, nós não vendemos geladeira. A gente ajuda as pessoas a preservar comida. Nós não vendemos máquina de lavar roupa. A gente ajuda as pessoas a cuidar da roupa. A gente não vende fogão. A gente ajuda as pessoas a preparar comida. Com essa pequena diferença, você primeiro começa... Eu vou tentar desenvolver só rapidinho 3 conceitos. O que, o como e o mais importante, por quê. E o que? Então, o que a gente faz? A gente ajuda as pessoas a preservar comida. E para quê? Para que as pessoas tenham um tempo melhor. Com isso, você vê necessidades que você não via antes. Então, a Brastemp é a única que consegue, quem já lavou roupa aqui, já sabe que não dá para lavar roupa colorida e roupa branca ao mesmo tempo. Mas nós lançamos uma que você consegue lavar roupa colorida e branca. Para quê? Para que você tenha mais tempo livre. Porque a nossa missão é o quê? É fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Então, na medida que você vai desenvolvendo, mas o mais importante depois é o como você faz isso. Você faz isso com inovação, você faz isso com integridade, mas e por que você faz isso? E aí é que entra o engajamento do colaborador, pelo menos da maneira que eu penso. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma colega nossa, nós temos, como todas as empresas, a gente vai visitar consumidor para ver os hábitos, etc. e tal. E uma colega nossa dividiu uma experiência que ficou marcada para todos nós. Ela foi visitar numa comunidade uma cliente e chegou na casa dela, só tinha produto Brastemp. Tinha um fogão Brastemp e um micro-ondas Brastemp. E por preconceito, você, puxa, mas a Brastemp é um preço muito alto. E ela, puxa, que bacana, a senhora tem... Sabe o que a senhora respondeu? É porque eu cozinho para fora e eu tenho que ter um produto que não quebra. Então, eu confio na Brastemp porque a Brastemp não quebra. E aí isso traz o porquê a gente levanta, trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Por quê? Porque a gente tem que fazer atender uma expectativa para satisfazer uma necessidade. Essas coisas é que movem a organização e movem. Não é simplesmente porque tem que entregar o resultado, isso é consequência, mas o propósito. Cada dia mais para você atrair, reter e aí desenvolver as pessoas, se você não tiver um propósito, esquece, você é commodity. Bom, a Sky se definiu há algum tempo, e cada vez mais a gente acredita nisso, em buscar ser a melhor empresa de entretenimento digital para o Brasil. E aí cada palavra aqui tem um pedaço importante. Entretenimento. Então a gente não é uma empresa só de televisão, TV por assinatura. Entretenimento porque a gente de fato leva a cultura diferenciada, uma cultura que muitas pessoas não teriam acesso sem a Sky. Melhor para o Brasil. Por quê? Porque a gente chega em todo o Brasil. E chegar em todo o Brasil, a gente busca cada vez mais, através de outros formatos, chegar no Brasil rico e no Brasil pobre, no Brasil da capital e no Brasil do interior, de uma forma cada vez mais democrática e que abra possibilidades. A gente estava, ainda há pouco, semana passada, vendo um vídeo que a gente que foi chamado Janela Bonita, que contava a história de uma mãe cujo filho ficava sozinho à tarde e que, ao comprar a Sky, ela dava para ele a oportunidade de ter algo para fazer em casa e ela se sentia mais segura com isso. Então, você vende muito mais do que uma televisão paga, você está vendendo entretenimento. E só completando a resposta, eu acho que passa por ter um propósito, acho que
todos os lugares pelos quais eu passei, eu busquei ter um propósito, busquei em lugares que tinham um propósito, que acreditavam nisso. O tema confiança que vocês abordaram, acho que é peça fundamental, é o alicerce para a construção a partir daí de qualquer elemento. E sem diversidade que seja inclusiva, porque diversidade não é ter número, você pode ter um determinado número de qualquer coisa, sexo masculino, sexo feminino, opção sexual, etc. Se você não faz com que a diversidade seja ouvida, você não está sendo de fato inclusivo e você não consegue enxergar o potencial do propósito da sua marca. Então, acho que a jornada da Sky é uma jornada de buscar cada vez mais ampliar esse propósito a partir da diversidade, a partir dessa construção. Como se cria, então, momentos de pico para sair da mesmice? A gente tem ali algumas squads que trabalham no nosso aplicativo, no Mi Sky, que tem o Sky Play. E aí o grupo que estava trabalhando lá eles decidiram que para aumentar o engajamento, criar alguns quizzes, alguns campeonatos de perguntas, podia ser algo interessante. Todo e qualquer executivo que olhou para aquilo, torceu o nariz e falou, não vai funcionar. Para que isso? O aplicativo precisa que a pessoa assista o vídeo on demand quando ela quer, que ele assista ao vivo uma determinada parte, mas a gente deu para eles empoderamento, a gente confia no grupo, deixou o grupo seguir com a ideia deles. E foi talvez um dos mecanismos que mais engajou as pessoas e que criou um momento pico quando ele vai lá ver o quanto que ele sabe do Queen, ou o quanto que ele sabe sobre determinado filme, o quanto que ele sabe sobre Game of Thrones, engajou de uma forma enorme, termina e ele convida mais alguém para participar do mesmo quiz e compara. Foi algo incrível, e que na verdade foi na diversidade de pessoas, perfis, ideias que você conseguiu construir isso. Então acho que é esse o objetivo da empresa. O objetivo da empresa é criar um ambiente em que torne isso possível. Seguramente eu não vou saber a resposta individualmente, mas a empresa como um todo, como um organismo, vai conseguir. Brega, é possível a gente criar esses momentos de pico? Eu acho que vai muito do que se espera da marca, do consumidor identificado com a marca, e aí você já começa a expectativa. Mas tem uma coisa que está mudando muito no mundo. Eu fui criado para ter. Então, quando era criança, meu pai falava o seguinte, eu tinha o desejo de ter um carro, de ter uma casa. Eu tenho 2 filhas, 15 e 14 anos. Elas querem usar. E aí você começa a ver outros tipos de negócio, de relação com a experiência. E, normalmente, vou falar no nosso caso, a gente define muito bem o seguinte, no momento que o consumidor começa a pesquisa, e aí você, tradicionalmente, gasta muito dinheiro fazendo propaganda do seu produto, aí depois, no momento de compra, quando ele está na loja, você tem promotor, etc. e tal. Mas no nosso caso, que é um ciclo longo, que é a experiência de compra, muitos não tratam o consumidor na experiência de compra, que é onde a gente está mais investindo dinheiro agora, na experiência de compra. Um exemplo, rapidamente, que eu vou dar para vocês, voltando a que a gente ajuda a preservar a comida, e tomara que o ano que vem a gente consiga trazer no Brasil, a Whirlpool tem uma empresa nos Estados Unidos que você pega, você assina, e aí ela te convida a cozinhar com os melhores chefes do mundo. E como é que é isso? Se você quiser, você abre a tua geladeira, pega o teu celular, tira uma foto do que está dentro da geladeira e manda para Yummy, que chama a empresa. Puf, você é assinante da Yummy. E fala assim, eu quero estrogonofe de carne. A Yummy vai bater no teu... a foto vai falar assim, para o estrogonofe você não tem carne, você precisa comprar para... No futuro, o que a gente quer linkar é, então, compre no supermercado, mas mais que isso. Então, agora, eu vou convidar o Raul para vir. Mas o Raul não come carne, o Raul é vegano. Então ofereça isso para ele. E aí, você quer cozinhar um belo estrogonofe como você queria? Aí você faz um download, você cozinha junto com o seu chefe. Então, esta experiência é muito melhor. Nós temos só para fechar, assinantes no Brasil, mais de 140 mil que querem água purificada em casa. Eles assinam para que a gente proativamente tenha a água purificada. E agora nós lançamos o purificador com água com gás, porque a gente descobriu que o consumidor adora água com gás.
e que é uma experiência horrível, o cara ir do supermercado, pegar aquela garrafa, trazer aquele peso, ele aceita que ele tem esse serviço. Então é assim que a gente vai progredindo. Qual que é a dica, então? Você está falando, eu tenho essas ideias e o C-Level não quer ouvir. Vocês têm esse problema na Whirlpool, na Sky? Chega para você toda essa questão. Acho que primeiro, assim, vai ser o DNA da empresa. Assim, pessoal, qualquer um, vamos esquecer a empresa, vamos falar do Ayrton Senna. Acho que todo mundo, mesmo quem não estava vivo, ainda tem a imagem do Ayrton Senna. O Ayrton Senna não sossegava, dia após dia ele queria bater recorde, ele tentava o novo, o líder tenta o novo, o segundo colocado copia. Então a empresa que é líder, a pessoa que é líder, ela está aberta ao novo. Para estar aberta ao novo, se ela não tem um canal, uma forma de estar em contato e receber, esquece. Ela vai atingir o topo, ela até pode pegar o primeiro lugar, ela não se sustenta. Assim, isso aqui não foi arreglado, tá? Acho que ele nem sabe o que eu vou falar. A gente esteve na Whirlpool trabalhando com um programa de aceleração de trainees, Squad Agile, e o que nos chamou a atenção foi que, quando a gente fala, por que fracassa um programa de trainee? Porque não tem os gestores. O trainee sozinho não fracassa, e no caso de vocês estavam com gestores na sala, nos squads trabalhando, e me lembro que conversamos isso com o time, é bem raro encontrar esse tipo. Então, a evidência que eu tenho é que há empresas, em particular de vocês, que a gente fez isso junto, né, que já começaram a caminhar por esse tema de empoderar o diferente, pode ser trainees, mas envolvendo o C-Level, porque quem perguntou tem toda a razão. A gente fala, qualquer programa de engajamento começa com liderança, cria agentes de mudança e cria sustentação ou aceleração, que é toda aquela teoria da economia comportamental, que a gente algo colocou aqui, de Taylor, que depois foram os 2 prêmios Nobel de Economia. Hoje, o que acontece é que há bolsones, ainda como sacolas de ignorância. O mundo já virou com um monte de conhecimento. Há uma maneira de fazer as coisas certas e outra errada. Hoje isso é bastante claro se você quer criar peak moments. E talvez nossa intenção hoje, mais que trazer respostas, né, que eu gostei muito do que você falou, nós temos um monte de perguntas. E as pessoas lá na ponta, eles criam tanta coisa diferente que a gente não consegue antecipar, que é um pecado não permitir essa inclusão, essa diversidade. Eu acho que um grande problema, a gente olha para pessoas, ainda temos uma coisa da sociedade, a gente olha para o C-Level e acho que essa pessoa vai ter as respostas. Você é o expert, ninguém é expert hoje em dia. Não sei, eu vejo isso em casa, falando com meus filhos. Eu ainda sinto que como pai, eu preciso ser um expert sobre alguma coisa. E ao invés de ter uma conversa com eles, eu aprendo muito com os meus filhos, no momento que eu mostro um pouco de vulnerabilidade. Então, talvez é uma coisa mais de como nós abrimos de ser um pouco mais vulnerável, mostra que ninguém é expert. Algo que eu sempre converso com as pessoas é sobre, com certeza todo mundo aqui já ouviu falar da janela de Johari, que é aquilo que você conhece de você mesmo, aquilo que você não conhece de você mesmo, aquilo que os outros conhecem de você, aquilo que os outros não conhecem de você, e o que eu morro de medo é aquilo que os outros não conhecem de você e eu também não conheço. E o único jeito de diminuir isso é tendo cada vez mais gente diferente conhecendo você ou conhecendo a tua empresa e se envolvendo com você, se envolvendo com a sua empresa. A gente há pouco fez algo super desafiador, um grupo quase desse tamanho, a gente reuniu os líderes da empresa e a gente fez um Q&A, perguntas e respostas, só que num aplicativo, que a pessoa colocava a pergunta, você não sabia quem tinha colocado a pergunta, e as pessoas iam votando nas perguntas, iam subindo as perguntas, cada vez as perguntas mais difíceis, aquelas perguntas que você fala assim, ninguém faria essa pergunta levantando a mão. Ninguém faria essa pergunta levantando a mão. Então, abertura para ouvir, tentar aprender, eu acho que a gente está tentando desenvolver bastante. Mas tem algo que limita a todos nós, seres humanos, e a nós, empresas, que é o famoso 24/7. Então, tem uma hora que você prioriza, tem uma hora que você tem que tentar enxergar aquilo que é possível fazer. Tem uma hora que você também tem que priorizar, porque você tem que dar resultado econômico. Equilibrar tudo isso no momento de vida que todos nós estamos passando, momento de Brasil, momento, provavelmente, de mundo, torna tudo isso muito mais divertido, porque a gente não consegue fazer sem levar em conta o todo. Acho que talvez
a percepção que algumas organizações passam para baixo é de perda desse link, talvez em função disso. E quais mecanismos que você cria para fazer com que esse link não se perca, para que as pessoas se sintam confortáveis, que elas acreditem que é possível passar as ideias para frente e que o ambiente, de fato, seja um ambiente em que as pessoas estão lá presentes, porque às vezes você está presente sem estar presente, acho que é algo muito contemporâneo, a gente está presente sem estar lá, talvez seja o grande desafio, e acho que é onde nós, líderes, temos que atuar para criar esse ambiente. Criar esse ambiente, acho que é o ponto mais importante da nossa função como C-Level ou como colaborador da empresa, que é o que nós somos. Para a gente terminar, como a gente faz, como que vocês fazem, cada um vai passar a sua receita, para identificar essas necessidades e os desejos do público hoje, dos consumidores, e sem enviesar a nossa própria identificação e nossa visão de mundo? Primeiro, a humildade de entender que você não sabe o que deu certo até agora não vai dar certo, você tem que estar aprendendo. Segundo, não tenha medo, putz, isso vai dar certo, vamos tentar. Dentro de um piloto, de uma área definida, você tem a vontade de errar. E terceiro, vai errar muito. No caso da Whirlpool, inovação, a gente tem uma taxa de mortalidade de 97%. Então, assim, do que chega no público, é só 3% daquilo que a gente tentou, e aí você tem as passagens. Que a gente fala muito disso de aprender, desaprender para reaprender, né? Que é Desaprender e aprender. Desaprender, na verdade, do ponto de vista da neurociência, ninguém desaprende a andar de bike. O que a gente está usando metaforicamente para tirar algumas coisas que você pensa que são verdade, e na verdade você só está fazendo um julgamento heurístico, né? De algo que você não sabe que não sabe. Para mim, as três coisas é o que eu coloquei aí, né? Empatia, eu prefiro cada vez mais misericórdia ou compaixão que empatia, mais empatia, curiosidade e coragem. E esses são três músculos. No cérebro tem lugar onde você, quando você está sendo empático, se você vê atividade celular, tem um lugar no cérebro físico. É o mesmo com curiosidade e coragem, são sentimentos. E eu sempre falo, né? Raciocínio leva a conclusões, ou seja, a nada. Emoções levam a ações. Então, essas três áreas do cérebro, da emoção, a curiosidade, a empatia, a curiosidade e a coragem, são três. Pensa em 2 minutos, né? São sentimentos, né? Pensa você, empatia, curiosidade e coragem. E isso que treina um cérebro mais ágil, mais flexível, mais rápido, né? É treinar o cérebro com isso. Empatia, que em termos organizacionais é inclusão, porque se você não tiver gente com cabeça diferente, você não vai conseguir desenvolver empatia. Cada vez mais é difícil você ter empatia com algo que é absolutamente diferente de você. É um grande treinamento. Eu treino isso todo dia na minha vida, mas quanto mais você se cerca de pessoas diversas, mais você consegue fazer. Esse é um. Segundo, vou com você, Brega. Testar e errar, fazer MVP. Antes de estar na Sky, eu estava na VR, uma empresa que vinha aprendendo cada vez mais, fazendo MVP todo dia, testando pequeno, acertando ou errando, indo para o próximo. E acho que a gente está buscando fazer a mesma coisa na Sky. Terceiro, mensurando tudo que você faz. Hoje em dia, toda a jornada, principalmente as jornadas digitais, elas conseguem ser mensuráveis, então você consegue ver que aquela tua grande ideia não serviu para nada porque ninguém usou, e aquilo que você achou que não ia decolar, decolou porque está todo mundo usando, está todo mundo trabalhando de uma forma muito ampla. Acho que esses daqui são elementos sem os quais você não consegue inovar. Mas eu vou colocar um quarto, eu não consigo não colocar um quarto, que é de verdade colocar o sapato do consumidor, mas como consumidor. Não... eu tenho um colega que ele tem a cidade de São Paulo, ele fala que entre os rios é a pequena Suíça, a PIB per capita enorme. Não estou falando de ir na pequena Suíça nossa e testar o produto ali. É testar na realidade do cliente, na comunidade onde ele está fazendo, como que ele coloca a antena no alto do barraco da casa dele, como que ele vai fixar ali, entender de verdade o cliente, na situação do cliente, partindo de nós, dar um exemplo para a empresa que é impressionante. Se a gente não dá o exemplo, se os líderes não dão o exemplo, não tem como você pedir ou exigir o resto da empresa faça. Como fazer supermercado com R$10 no bolso, né, por exemplo. Quem tem a palavra? Eu coloquei 3 coisas bem práticas. Primeiro, acho que não é vender o seu carro, mas andar um pouco mais.
Um pouco que você falou, sai da sua bolha, tenta ter experiência com pessoas diferentes, para de fazer o unlike quando a pessoa tem uma opinião diferente de você. Segunda coisa, acho que tanto lá em casa, com filhos, quanto na sua empresa, próxima vez que alguém procura você para ter uma resposta, não responde. Joga a pergunta para a pessoa. Por que você quer saber disso? Porque essa pergunta é importante. Eu acho que a gente tem que cultivar um pouco mais essa cultura de... As pessoas não sempre procuram você como o expert, como falei. E terceira coisa é, se você quer experimentar uma coisa, vai para casa e joga Fortnite. Porque tudo que está no Fortnite é tudo que a gente está falando aqui de ser agile, aprender com pessoas que você não conhece, testa rápido, resiliência. Você pode fazer isso em 20 minutos juntos com seus filhos ou filhos do seu amigo, sobrinhos, e você vai aprender bastante.